Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Bom, faz algum tempo que eu queria abordar esse assunto, tanto quanto já faz muito tempo que vocês têm me cobrado um vídeo sobre esse assunto. Eu cheguei a fazer um texto gigantesco, pesquisei muito acerca do assunto por vários dias, deixei muita coisa salva, fui fazendo essa pesquisa, é uma pesquisa anterior, eu dei uma revisada nela recentemente, esse vídeo já chegou a ser gravado uma outra vez, mas eu acabei perdendo eles nos backups e resolvi gravar de novo porque novamente vocês me cobraram exatamente o mesmo assunto. Então eu achei esse texto que eu tinha escrito a respeito disso e dei uma revisada, dei uma olhada e achei que é uma boa gravar de volta. Espero que vocês gostem. Eu li bastante sobre a história do funk no Brasil. Eu li muito sobre como que o funk americano e posteriormente o Miami Bass veio parar no Brasil e acabou influenciando muito a música local, até que chegou a se tornar o que se convencionou chamar de funk carioca nos dias de hoje. Bom, eu ouvi falar muito sobre Gerson, King Combo e Lady Zu. Eu li muito e ouvi falar muito sobre os primeiros bailes da periferia do Rio de Janeiro nos anos 70, que nas suas discotecagens trazia desde James Brown, Grand Funk Railroad, coisas assim, até mesmo bandas de rock que tinham um som um pouco mais dançante, que era pra galera dançar, pra galera se divertir mesmo, que a intenção era essa. A maioria desses bailes, ou melhor, quase todos esses bailes na época, eles eram organizados por um cara chamado Big Boy. Foi ele que deu início a essa geração de pessoas que depois seriam conhecidas como MCs ou DJs. DJ, para vocês que não sabem, naquela época tinha uma concepção um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia. DJ era tão somente o cara que organizava o baile e tocava o baile, tocava as músicas e selecionava as músicas, né? Não era o Skrillex, não era o, sei lá, como é que é o nome daquele cara que todo mundo gosta? Dave Guetta. Era outra parada, velho. A concepção de DJ aqui no Brasil era diferente. Eu li então sobre também as equipes de som que acabaram popularizando muito essas festas, onde rolavam música de todo tipo pra galera dançar, se espalhando pelas ruas da cidade, pelas quadras de escola de samba na época também. Muitas dessas festas eram realizadas no Canecão na época, no Rio de Janeiro, só que daí chegou um ponto em que a MPB começou a meio que atropelar tudo. Vamos dizer assim, que a MPB era a música da elite, né? Na época era uma música mais bem aceita, era música de rico, então o Canecão acabou fechando as portas para esse tipo de som que vinha da periferia, que vinha dos bailes e tal. Eu li também, é claro, sobre o pancadão e sobre como que surgiu essa batida do funk. E obviamente que eu também pesquisei sobre o funk proibidão, que acabou se tornando uma vertente que veio da periferia como uma manifestação da sua realidade, né, até certo ponto e tal, e acabou sendo apadrinhada pelo próprio tráfico de drogas nos morros, que acabou sendo uma forma muito prática, né, do tráfico, das organizações criminosas se protegerem, de certa forma, porque afinal de contas eles estavam pagando de salvadores da comunidade, então eles organizavam os bailes e tudo mais, e davam dinheiro pra galera, arrumavam trampo pros moleques de aviãozinho, caramba, quatro. E isso acabava tornando eles uma espécie de heróis da comunidade, por isso que surgiram várias músicas e vários funks na época que enalteciam a criminalidade. Eu pesquisei também sobre como que o funk carioca chegou à grande mídia, né, a mídia corporativa, e se popularizou, principalmente na década de 90 com o funk melody, que eram aquelas coisas tipo, como é que é o nome? Santa Cruz, uns negócios assim, que era um funkzinho mais meiguinho, mais bonitinho, acabou ganhando a população, a grande população, acabou ganhando as rádios e tudo mais. Tanto quanto eu li também sobre a violência e o sexismo em alguns bailes funk na época, que existiam brigas de gangue, brigas de turmas rivais e tal. E como muitas vezes o funk flertou bem de perto com o rap americano também, e acabou indo para essa vertente do funk pornográfico que a gente teve mais recentemente. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas de comunidades, de lugares que consomem esse tipo de som, que gostam desse tipo de som, que vivem essa cultura, sabe, que tem ali a sua paixão e nisso dali até uma forma de escapar da sua realidade, de se divertir um pouco, de extravasar um pouco, né? E eu ouvi muito também para poder conhecer, sim. Em alguns momentos eu admito que foi quase que uma tortura auditiva, mas eu ouvi porque eu queria conhecer, eu queria entender. Então assim, foi uma pesquisa extensa, vasta e incomodamente surpreendente. Mas no final das contas, isso daí não vai ser um vídeo sobre funk não, cara. Vai ser um vídeo sobre você do outro lado do computador. Talvez essa pesquisa acabe virando um vídeo exatamente sobre o funk, mas nesse momento eu quero falar sobre você. A pesquisa que eu fiz, ela me trouxe muito crescimento, me trouxe muita informação, me fez derrubar muitos preconceitos que eu tinha e me fez conhecer uma série de coisas novas e aprender a respeitar uma série de coisas que eu sequer sabia que existiam, relacionadas a esse assunto tão polêmico. E também, de certa forma,
me fez abandonar no primeiro momento a ideia de fazer um vídeo sobre a história do funk e sobre como que tudo aconteceu até aqui. E eu vou explicar para vocês o motivo principal. Foi esse elitismo, esse ódio descabido que as pessoas gostam de disseminar por aí, essa coisa das pessoas adorarem odiar determinadas coisas e ficar repetindo que nem um papagaio tudo que vocês leem aí na internet, sabe? Tudo que vocês comem com farofa porque vocês têm preguiça de buscar informação, porque tem preguiça de procurar conhecer um pouco mais acerca do assunto, mesmo que seja um assunto que te incomoda ou que você não gosta. E quando você não gosta de uma coisa, eu já disse isso em outros vídeos, eu acho que é mais interessante ainda que você vá procurar informação acerca disso. Por uma questão muito simples. Você tem que entender por que você não gosta. Você tem que saber exatamente o motivo que fez com que você não gostasse. Eu falei disso num vídeo bem recente sobre gosto que se discute, né? Então existe uma preguiça muito grande das pessoas procurarem se despir um pouco dos seus preconceitos, saírem da sua zona de conforto, saírem desse mundinho em que você está e tentar entender o outro lado que te incomoda, o outro lado que faz com que você se sinta agredido, que faz com que você se sinta incomodado, que faz com que você se sinta ofendido. E o mais interessante é que é muito provável aqui embaixo nos comentários tenha também um monte de gente desinformada e bem limitada mentalmente, me xingando, tocando puteiro, me mandando a merda, repetindo que nem papagaio, como eu já disse antes, um monte de besteira que as pessoas falam pela internet, que as pessoas falam por aí, e que você assimila, guarda e passa adiante, por pura preguiça, por puro medo talvez de buscar informação sobre uma coisa que a priori você condena e de repente pode passar a gostar ou pode passar pelo menos respeitar um pouco mais. Antes de você começar a soltar tanta abobrinha pela ponta dos seus dedos aí no teclado do seu computador, leia um pouco, se informe um pouco, busque um pouquinho mais de conhecimento acerca dos assuntos que você quer abordar, que você quer falar. Eu tenho uma pesquisa inteira sobre esse assunto que eu não tive... No final das contas eu acabei não tendo vontade. Depois que eu li o roteiro pronto, eu falei, caralho, velho, o que vai ser desse vídeo? Um monte de bate-boca? Um monte de gente repetindo mais uma vez que isso não é cultura, isso está errado, isso é uma merda, isso é escroto, isso é aquilo outro. Brochei fortemente de fazer esse vídeo. Acabei indo por outro direcionamento, enquanto estava fazendo ele, acabei escrevendo esse roteiro. Era para ser um vídeo sobre funk, acabou sendo um sobre comportamento e intolerância. Sabe, sem querer parecer prepotente, arrogante, mas eu vou dizer uma coisa nas palavras que muitos de vocês usam. Algumas pessoas assistem vídeos meus e me fazem alguns elogios que eu agradeço do fundo do coração. Eu gosto muito de ver que, de repente, eu faço alguma diferença para alguns de vocês e do outro lado. Mas tem algumas coisas que as pessoas falam assim, nossa, Eric, você é tão inteligente. Ou então falam, porra, Eric, como você busca ser coerente, como você tem uma visão coerente das coisas. Ou então uma que é bem clássica, assim, que eu escuto, Eric, eu gosto muito do seu jeito de pensar. Pois bem, eu vou te falar uma coisa surpreendente, eu não sou mais inteligente do que ninguém que está aí do outro lado, cara. Todos nós temos aqui dentro da cabeça um cérebrozinho. E a menos que você tenha algum tipo de problema mental muito sério, entendeu? A menos que você tenha realmente algum tipo de problema cognitivo de qualquer ordem, nossos cérebros funcionam quase que da mesma forma. Nós temos a mesma capacidade de entendimento, a mesma capacidade cognitiva, a mesma capacidade de análise, a mesma capacidade de pensamento. E nem eu sou assim tão coerente o tempo todo. Volte e meio, eu dou altas na trave também. Todo mundo erra, todo mundo dá suas escorregadas aí. Agora, sobre o meu modo de pensar, eu posso dizer algumas coisas para vocês. Muito tempo atrás, eu era um piazão, tinha lá 16, 17 anos, eu tocava com banda de metal e eu era o metaleiro pra caralho, assim, tipo, eu era muito true. E foi justamente nessa época que eu comecei a me libertar dessas amarras, sabe? Eu não deixei de ter o meu gosto pessoal, mas eu comecei a me libertar dessas amarras, eu comecei a me questionar acerca dos meus gostos pessoais e dos meus valores pessoais também, porque... Cara, questionar as coisas que você não gosta e que te incomodam é um caminho muito fácil. É muito fácil, sabe? Isso é uma coisa de imediato. Se você antipatiza com uma pessoa já de cara, é muito mais fácil você tratar ela mal. É muito mais fácil você mandar ela tomar no cu e dar na telha, entendeu? E eu acho que isso vale pra tudo na vida da gente. Agora, difícil mesmo é você parar e pensar e falar, putz, velho, mas... o que eu tenho pra pensar a respeito desse assunto? O que tem aí nesse assunto que pode talvez me servir de alguma coisa. Tanto quanto é muito fácil você pagar pau, você gostar, você buscar informação sobre as coisas que a princípio você gosta. Você acabou de
descobrir que gosta de uma coisa nova, você vai com tudo atrás da informação. E isso está mais do que certo, você tem mais é que buscar informação sobre as coisas que você curte, que você gosta. Mas eu acho que não dá para ignorar o que você condena, o que você acha que está errado, o que você acha que não está dentro do que deveria ser. Então buscar conhecer coisas que eu não gosto, coisas que eu não curto, coisas que me incomodaram no primeiro momento, acabou se tornando uma espécie de esporte mental para mim. E de lá pra cá, assim que passar do tempo, eu fui deixando de lado tantas discriminações, tantos preconceitos que eu carregava comigo, que chega a ser até assustador quando eu paro pra pensar. Olha, eu detesto funk carioca, tanto quanto muitos de vocês que estão aí do outro lado também detestam e estavam aqui esperando que eu fizesse um vídeo xingando a parada, ou então descendo o braço, ou então falando um monte de merda, sabe? Ou então, sei lá, ofendendo as pessoas que gostam. Mas eu sinto desapontado, mas eu não faço vídeos necessariamente pra xingar ninguém, não. Volte e meia me exalto, eu fico puto, tá ligado? Eu até solto, vá tomar no cu uns puta merda, até mando as pessoas a merda aí e tal, ou umas situações, umas instituições, mas eu nunca tive intenção de fazer vídeos necessariamente pra agredir pessoas, sabe? Pra falar... para xingar pessoas, e nem para falar mal de ninguém, como tanta gente adora ficar distorcendo, entendeu? Eu tiro sarro, eu dou risada, eu falo besteira, eu faço algumas críticas pesadas, algumas até beirando a ofensa, muitas vezes. E isso se aplica tanto a coisas que eu não gosto, como coisas que eu gosto também. Se isso é falar mal, se isso é xingar, meu irmão, eu acho que você devia sair da internet, buscar estudar um pouquinho mais, sei lá, sobre etimologia, principalmente interpretação de texto, né? Que é uma coisa que parece que está faltando bastante na internet. É o que mais tenho visto faltar, na real. No final das contas, a mensagem desse vídeo não é sobre funk, como eu gostaria de ter feito. É sobre se questionar mais e fazer isso de verdade, sabe? Assim, sem amarras, sem medo daquilo que você pode encontrar no meio do processo. É buscar conhecer um pouco mais até sobre coisas que você supostamente odeia, de olhos e ouvidos bem abertos para que você possa, sei lá, cara, recolher essa âncora, né? Porque dá a impressão que o discriminação, preconceito, essa coisa, você tem ódio por uma coisa, parece que é uma âncora que mantém parado um lugar, não deixa o teu barco andar, entendeu? Você fica parado ali no mesmo lugar sempre, fazendo sempre a mesma coisa e ouvindo sempre a mesma coisa, gostando das mesmas coisas, curtindo as mesmas coisas. Você não abre os teus horizontes e você vai ficar parado ali à deriva, cara, por tempo demais. É sobre você ousar se contrariar e crescer com isso. Então você aí que odeia funk, vá ler, vai escutar, vai se informar a respeito do assunto. Você que odeia anime, que odeia otaku, que odeia metal, que odeia sertanejo universitário, que odeia a Joelma do Calypso, que odeia, sei lá, quem quer que seja, ou o que quer que seja, vá pesquisar também, vá ouvir, vá buscar entender. Você que odeia esse ou aquele tipo de pessoa, desse ou daquele segmento, que tem essa ou aquela ideologia, procure conviver de perto com algumas dessas pessoas, para ver se elas têm alguma coisa de boa a te oferecer, ou se de repente você pode fazer uma diferença positiva na vida delas. Ou fique aí estagnado, porque é fácil, né? Fique aí ancorado a todas essas coisas que te agradam, no seu mundinho perfeito, onde tudo que é bom é só o que você gosta, e o que está fora disso é uma merda, né? Você tem coragem de olhar pela janela? Ou melhor, você tem coragem de sair pela porta e olhar de perto aquilo que você enxerga de longe? Então é isso, gente. E o mesmo vale também para as coisas que você supostamente gosta tanto. Inverta a situação e assista o vídeo de volta. Já parou para pensar na quantidade de coisas que você adora, que no final das contas são bastante nocivas? Outro questionamento a se fazer, hein? Talvez dê até outro vídeo. Valeu então, gente. Obrigado por terem visto mais esse vídeo. Se você gostou daquela velha história, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe por aí, mostre para as pessoas. Obrigado por terem visto mais esse vídeo. Se gostou do som que rolou no fundo, geralmente eu coloco sons das minhas bandas. Dá uma olhada aqui embaixo que tem o link de todas elas, Shadow Maze e Wild Child. Também tem links de outras bandas que eu já toquei, tá tudo aqui embaixo para vocês olharem. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo também, se quiserem me seguir. Um grande abraço a todos vocês, amo vocês e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!